Mano, eu acabei de terminar de jogar a saga inteira de Assassin's Creed até a 7ª geração e puta que pariu, quanto jogo pra uma geração só. Oi, meu nome é Bad e eu queria começar dizendo que eu sou fanzaço da franquia Assassin's Creed. E não é à toa. Por mais que a franquia tenha se perdido um pouco quando chegou na 8ª geração de consoles, se tornando uma franquia de jogos RPG que, infelizmente, eu não vou poder dar minha opinião informada, já que eu não tenho acesso a nada além da 7ª geração, qualquer um que olha para Assassin's Creed Odyssey consegue perceber a diferença gritante entre ele e o Assassin's Creed 2 ou Assassin's Creed Black Flag. Só que isso eu digo deixando bem claro que a franquia em si na 7ª geração, mesmo sendo ridiculamente boa, e eu digo isso sobre todos os jogos menos os Assassin's Creed 1, puta que pariu, que jogo insuportável. Ela tem muitos problemas. No começo eu digo isso principalmente e especificamente sobre Assassin's Creed 1. O jogo é recheado de problemas do começo ao fim. E que, na minha opinião, mesmo sendo um jogo bom, um bom esboço para todos os jogos que vieram a seguir e que revolucionou tanto quando foi lançado, o jogo é estupidamente ruim ao meu gosto. E eu perdoo ele, já que ele foi o começo da franquia, mas é um jogo extremamente raso. Eu consigo resumir a gameplay inteira dele em ir para uma cidade, fazer 3 investigações, matar um boss e falar com o sábio na montanha. E isso repetidas e repetidas vezes ao longo do jogo inteiro. E isso irrita. Por mais que eu tenha jogado e zerado muitos jogos na minha vida, eu sou um player completamente casual. Então eu demorei muito nesse jogo, porque eu ficava falhando as missões que já eram chatas por si só, e por eu ver elas mais vezes do que eu deveria, eu acabava achando elas insuportáveis. O tanto de vídeo que você vai ver de alguém tentando fazer parkour no primeiro jogo e falhando miseravelmente não tá escrito. E eu definitivamente consigo entender o que as pessoas sentiram quando tava jogando o jogo pela primeira vez e foram pra Jerusalém. À primeira vista, aquela cidade ao longe, enquanto você tá andando de cavalo, ver os muros, ver a cidade em si por dentro, cara, é a melhor sensação do mundo enquanto você tá jogando um videogame. Você se sente realmente imerso no jogo. E o jogo fez isso muito bem. Construiu bem as cidades, os monumentos e os horizontes que a gente vê. O jogo realmente impressiona, mesmo que a gameplay seja muito ruim. E no final do jogo, quando a gente tem a luta contra o sábio da montanha, que a gente vê a primeira maçã do Éden da franquia, lutamos contra clones e fantasmas de chefes importantes que a gente matou ao longo do jogo. Esse jogo definiu o que seria a franquia Assassin's Creed. O stealth, o jeito que você assassina os alvos, as missões de perseguição, de roubo, tudo foi feito ali. As primeiras impressões e aparições do começo da história do mundo moderno foi feito ali. A gente foi apresentado o conceito do Onimus, como ele funciona. Fomos apresentados a guerra dos assassinos contra os templários. Assassin's Creed 1, por mais que ele tenha problemas em gameplay, sendo esses problemas quase injogáveis a partir de certo momento, porque realmente enche o saco como o jogo funciona naquele ponto. A repetição do jogo e tudo que ele faz deixa tudo tão lento. O parkour é lento, o combate é lento, é tudo tão manual, só que tão mal feito, que realmente é um jogo que não dá vontade de jogar de novo. E apesar de ele ter sido um esboço ótimo pro resto da franquia, ele realmente não conseguiu se dar bem sendo um jogo em si. Só que, além desse esboço que foi Assassin's Creed 1, a verdadeira obra de arte da franquia veio depois, nos próximos jogos, que seria a trilogia do Ezio. E aqui, Assassin's Creed já não era só uma franquia de jogos. Com o lançamento de Assassin's Creed 2, a franquia começou a se tornar a verdadeira obra de arte. Assassin's Creed 2, Brotherhood Revelations definiram como as missões da franquia devem ser, que tom elas devem ter, como vão ser executadas e principalmente a vibe da franquia. A música Ezio's Fame, ele virou o tema principal da franquia inteira. E, cara, não é à toa. Se eu pudesse descrever o sentimento que Assassin's Creed causa nas pessoas, causa em mim, seria completamente representado por essa música.
Ezio pra mim foi o protagonista mais importante da franquia inteira. E mesmo se eu fosse fazer um top 3 protagonistas mais importantes, independente de quem viesse em seguida, ele sempre estaria em primeiro. E não é à toa. Ele foi o único protagonista que teve 3 jogos apenas dele. Os Kenway em número de jogos conseguem ser maior, só que não batem de frente com Ezio. A coleção Kenway teve 4 jogos, e na ordem cronológica fica Assassin's Creed Black Flag, Assassin's Creed Rogue, Assassin's Creed 3 e Assassin's Creed Liberation. Isso junto com todas as DLCs da coleção Kenway. Mas ainda assim, com todos esses jogos, não batem de frente com a trilogia do Ezio justamente porque não é o mesmo protagonista. Edward teve um jogo. Assassin's Creed 3 jogamos tanto com Haytham quanto com Connor Kenway. Assassin's Creed Rogue jogamos com o Templário Shay, que era apenas parceiro de Haytham. Em Assassin's Creed Liberation jogamos com a assassina Aveline, que é apenas a irmã de consideração de Connor Kenway. E Ezio teve 3 jogos que a gente acompanhou a vida inteira dele com passagem de tempo. Ezio viu 2 maçãs do Éden em vida. Derrubou o Papa, derrubou os Borgias, salvou a Constantinopla e retomou o Macialf dos Templários. Treinou os assassinos da Constantinopla e da China. Ezio definitivamente é a cara da franquia. Junto com Altair e posteriormente já falado Edward Kenway trouxe uma gameplay diferente para a franquia. Além de ser um pirata, o que fugia completamente do molde feito por Assassin's Creed 1 e 2. E durante um diálogo no Assassin's Creed 3, quando Connor tá navegando em um navio, ele desconhece a sensação de navegar. Diz que seu avô navegava com uma tripulação difícil. Havia me esquecido como uma boa batalha marítima faz meu sangue correr. Navegar por aí, atacando navios, isso é o que é vida. Conheço essa sensação. Parece que é de família. Seu pai era um marinheiro, então? Meu avô, Edward, navegou com uma tripulação difícil. Pelo menos foi o que me contaram. Para o rei? Para si próprio. Mas essa é uma longa história para outro dia, Sr. Faulkner. E alguns meses depois foi lançado Assassin's Creed Black Flag. Começando o jogo, a gente já começa sendo atacado e fazemos nossa primeira batalha naval. Vemos Duncan, o assassino que está nos atacando. E há uma briguinha de navio e o barco explodir. Edward é lançado no mar e logo vamos parar na primeira ilha, onde a gente vai matar o assassino Duncan. E logo de cara a gente já vê o quão diferente esse jogo é do resto da franquia. A franquia Assassin's Creed sempre teve um filtro cinzento, triste, frio, só que não de um jeito ruim. Até o jogo mais feio da franquia consegue ser lindo. Só que Assassin's Creed 4, a gente, por não ser um assassino, e sim um pirata em uma aventura por ouro e rum, é completamente diferente. As batalhas navais do jogo fluem muito bem. E até onde eu sei, foi o começo do RPG na saga Assassin's Creed. Com níveis dos barcos, tanto do nosso quanto dos inimigos. As batalhas com torres são hiper interessantes e uma maneira muito legal de desbloquear o mapa e pontos de interesse. E a adição da viagem rápida por meio dos panoramas foi algo que salvou o jogo pra mim, porque o jogo é gigante, o mapa do jogo é gigante. A gente explora completamente as Índias Ocidentais, que é um lugar do planeta enorme. E toda a história de Assassin's Creed Black Flag pra mim é algo além de estar no jogo. É algo que podia estar num filme, num livro, numa série, em todo tipo de mídia possível de tão boa que ela é. E passa tempo e a 8ª geração de consoles já estava aí. Só que nem todo mundo tinha condição financeira pra evoluir da geração ainda. E com tantos lançamentos ainda importantes saindo para a geração antiga, nem fazia sentido a maioria das pessoas saírem da geração, por enquanto. E em 2014, lançou Assassin's Creed Unity. E não vamos falar dele aqui porque eu realmente não joguei, porque eu ainda não tenho um PlayStation 4. Mas a gente vai falar do que veio junto com ele. Assassin's Creed Rogue, que lançou junto com Assassin's Creed Unity para quem ainda estava atrasado na geração. E Assassin's Creed Rogue foi o último jogo da saga Kenway, onde a gente joga com Shay Comar, e nesse jogo marca toda a evolução que a franquia teve na 7ª geração, sendo o último jogo da geração, e caramba, que jogo bom. Cheio de coisas pra fazer, e até você chegar no final do jogo, se você só rushar a história, ainda vai ter horas e mais horas de tanto conteúdo que o jogo tem. O mapa do jogo é gigantesco, a gameplay em si é uma versão hiper mega refinada de Black Flag. Tudo é mais polido, mais visualmente agradável, tem animações melhores, com a velocidade melhor, uma história ainda mais cativante e interessante para você ver como um filme. E mesmo que as nossas ideias como jogadores se destoam do que a gente vê, pois no jogo a gente joga na perspectiva de um templário, um amigo e soldado do filho de Edward Kenway, Haytham. Shay Comar, o cara que destruiu a Ordem dos Assassinos Coloniais, matou Adel Alé, o nosso companheiro de Assassin's Creed 4, e matou o pai de Arno, protagonista do Assassin's Creed Unity.
E a gente já tinha visto Shake antes, pois ele é o cara que incendiou a vila do Connor em Assassin's Creed 3. E quando jogamos na perspectiva dos Templários, vendo como eles colocam os assassinos do lado ruim da história, e a gente sabe o erro de ambos, sabemos que os assassinos não são os vilões, mas vendo o erro escancarado deles, da Ordem de Aquiles em Veneza, Assassin's Creed Rogue é um jogo complicado, mas definitivamente um jogo ótimo. Curto, objetivo e principalmente o jogo de Assassin's Creed da 7ª geração de consoles que fecha a franquia com chave de ouro. E na próxima geração, ele abriu caminho para uma nova era de ouro em Assassin's Creed, sendo Assassin's Creed Rogue o começo de Assassin's Creed Unity. No geral, a franquia foi algo maravilhoso, uma experiência maravilhosa. As histórias são boas, a gameplay sempre vai ser algo legal. E eu digo isso especificamente da gameplay clássica da franquia porque, de novo, eu não joguei os títulos RPG. Mas aquele combate cinematográfico, coreografado dos jogos clássicos é algo que eu sempre vou ver e olhar com admiração, porque é realmente muito interessante, muito legal. E ver como eles fizeram todo aquele combate, todas as cenas tão bem, e como eles introduziram parkour no mundo do jogo e escalar como sendo algo tão interessante. Toda a movimentação de Assassin's Creed, mesmo que desde o primeiro jogo até o Revelations ela era meio travada, ainda assim eu consigo imaginar que alguém que jogou na época de lançamento se sentiu jogando um Mirror's Edge da vida. Mas é isso. Eu fico muito feliz de vocês terem visto o vídeo até aqui. Eu espero ver vocês nos próximos vídeos também. E espero que, se vocês nunca tivessem jogado nenhum jogo de Assassin's Creed antes desse vídeo, agora que vocês viram, eu peço por favor que vocês joguem. E especificamente não comecem pelo primeiro jogo. Começa por qualquer outro, menos o primeiro. Vai por mim. Agradeço demais por vocês estarem aqui e até a próxima.